Dei José, dei Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vierem, nem bem chorou, show! Eu não posso criar. É feito gato, não tem mistério. É feito um rato do esgoto. Moço, quem cria? Faz pimenta no cu dos outros. Aí vem gente dizer, arranja o trabalho, arranja você, me deu o trabalho agora, não sei nem se fazer, conta. Nos dias da mão a gente conta, aí vai falando. Aí eu digo, nossa, eu estou encontrando o que é que ela queria dizer entre um dei e o outro. Aquele dei, José, dei, Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vierem, nem bem chorou, só eu não posso criar. Aí eu vou escrevendo e tentando entender, compactuar com aquela fala. Não falta motivo para escrever. O tempo inteiro não falta. O brasileiro é um povo muito feito do improviso, né? E eu digo no bom sentido mesmo. O brasileiro, ele é pouco pragmático, pouco matemático. Ele é mais solto, é mais livre. O Nordeste é um exemplo disso, dessa soltura, dessa leveza, de receber o outro de braços abertos, né? De alma aberta, menos reservado, gosta de abraçar, gosta de olhar no olho, de perceber, de oferecer o que não tem. O Manuel Bandeira pegou na minha mão aos 10 anos de idade e eu precisei dele. Fiquei agarrado na mão do Manuel Bandeira ali até uns 13 anos, 14. Aí depois ele me colocou na mão do João Cabral do Melo Neto. Aí tem uma hora que a gente fica ali com o João Cabral do Melo Neto. Você falou agora mesmo do Walter Carvalho, com Caetano Veloso, com Euclides da Cunha. Então tem um momento que Caetano Veloso pegou na minha mão também. E essas pessoas vão nos ajudando a atravessar as esquinas, né? Atravessar as ruas da vida da gente. Suportar, né? Essa existência. E o tempo inteiro os artistas estão fazendo isso com a gente. Para a gente entender nossos sentimentos, nossas ausências, nossas saudades, nossas falhas, nossas riquezas maiores, descobrir um Brasil tão rico, tão vasto e tão desigual. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não queria sair do Recife. Se eu pudesse, eu tinha ficado lá. Se eu pudesse, eu tinha ficado com um suco, me desse um suco de maracujá na mão, eu ficaria com aquele suco de maracujá e morreria ali, tomando um suco de maracujá, olhando a praia. Não queria sair de lá. Eu vim provocado por um convite de um amigo meu, né? Queria que eu viesse de qualquer jeito. E eu vim. Também estava muito cansado também do Recife. Adoro o Recife, mas o Recife me deixava mole. Né? O Recife me deixava muito mole, muito beleza demais, assim, sabe? Assim, sol demais na cabeça. Aí eu só descobri isso quando eu vim para São Paulo. Eu descobri que eu precisava de uma cidade feia. Eu vou te dizer o seguinte, São Paulo me deu sotaque. Eu não sabia que eu tinha. No Recife, todo mundo fala igual. No mínimo que poderiam me perguntar de onde é que eu era, se era de Recife ou se era do interior. Aqui eu tive que afirmar o tempo inteiro. De onde você é? De Sertânia. Eu sou sertanejo. Aqui em São Paulo me deu infância. Eu não sabia que eu tinha. Uma saudade imensa da minha infância. Não sabia. Nunca tinha vindo morar tão longe. Eu conhecia só algumas capitais ali do Nordeste. E vim para São Paulo zerado de tudo, desempregado, sem conhecer nada. Passei um frio danado aqui em São Paulo. Mas eu vim exatamente tomado por essa vontade de, sei lá, feito um touro brabo, enfrentar um touro brabo, sabe assim. Eu cheguei em São Paulo zerado de tudo e quis enfrentar a cidade, assim, quis saber o que era. Enfrentar frio, desemprego, tive que procurar emprego e tal. Sempre na minha área eu procurava, né, na área de literatura, em editora, em revisão de texto e tal. Mas São Paulo me deu isso tudo. O primeiro dia de São Paulo, eu percebi assim que eu tinha saudades grandes assim do barulho da minha casa, sabe? O cachorro latindo, do barulho das panelas, da minha mãe cantando Luiz Gonzaga na cozinha. E eu vi que aí era o meu legado, aí era o meu grande legado para enfrentar essa cidade. São Paulo tem tudo para te diluir, para te atropelar. São Paulo não amanhece, São Paulo acorda, sabe? Recife amanhece, lindamente. São Paulo acorda, acorda! Eu precisava de uma cidade que me acordasse, não uma cidade que amanhecesse, assim. Eu precisava dessa cidade, e o tempo inteiro São Paulo faz isso comigo. Vai me acordando o tempo inteiro, né? Me ligando o tempo inteiro, me provocando o tempo inteiro. Tem aquela história, São Paulo não olha para a cara de ninguém, mas é bom, porque eu acho que a gente tem que olhar mais para a nossa cara mesmo, né?
E aí, nesse sentido, São Paulo faz esse movimento externo, né? Esse movimento de ninguém olhar para a cara de ninguém, para que a gente faça um movimento inverso, que é o interno. Olhar para a gente, para nossas forças, para aquilo que a gente tem de legado, né? A gente tem de riqueza maior. Eu enfrento a cidade de São Paulo dessa maneira até hoje. Sabe como quem me ajudou a ver muito o Recife? Quem me ajudou a olhar para o Recife? João Cabral do Melo Neto. E eu morando no Recife. Mas ele me falou dos mangues, dos caranguejos, né? Cão Sem Plumas, que é um poema dele extraordinário. Quando ele Cão Sem Plumas, eu vi muito mais o Recife. Eu estava morando lá no Recife. Graciliano Ramos mostrou muito do sertão, da seca, que eu vim de uma região seca, minha mãe saiu de Sertânia por causa da seca. Queria que os mais novos estudassem, ela queria sair de lá de qualquer jeito. Mas quem me mostrou muito o sertão foi quando eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Os sertões, então, do Euclides da Cunha é um negócio... Aí me mostra o outro lado, né? Da religião, o outro lado das injustiças sociais, do massacre, da perseguição, e tudo ali na Bahia, né? E com uma prosa ágil, né? Com uma coisa belíssima, né? Escrita ali com tanta economia, né? Com um texto tão enxuto como o do Euclides da Cunha. Então esses artistas todos, na verdade, nos ajudam a enxergar o mundo que a gente muitas vezes não está enxergando, está anestesiado. Manuel Bandeira me deu pouca saúde. E no sertão tem aquela coisa, né, que o filho, vamos trabalhar, vai trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E eu descubro um cara doente, como o Manuel Bandeira, um cara à sombra da morte o tempo inteiro. E aquilo foi muito importante para mim. Porque quando eu li aquilo, eu digo, nossa, eu posso ser esse cara doente, eu não preciso ter tanta saúde, eu não preciso ter tanta virilidade. Eu não preciso ter tanta macheza. Então esses artistas todos vão nos ajudando a suportar, não é? A suportar a realidade, né? O primeiro lugar em que eu fui respeitado como escritor foi na minha casa. Eu nunca tive saúde, muita, disposição nenhuma. Esforço físico, zero. Então eu não era bom para capinar, eu não era bom para carregar peso, para ajudar na feira. Um desastrado para educação física. Um desastrado para o futebol, zero. No entanto, eu era muito bom de escrever cartas e de ler. Ler Bíblia para minha mãe, ler a Bíblia para meu pai, ler as bulas de remédio. Aliás, eu li muitas bulas de remédio. Aliás, não falta trabalho numa casa do nordestino, porque o que mais tem é remédio. Aliás, a dor é a moeda de troca do nordestino. Você não pode ter, você não tem nada, mas dor você tem. Oh, meu Deus do céu, que dor, que sofrimento aí. Você acorda com aquela dor e a sua tia também já está com dor e está todo mundo com dor. Tanto é que na casa do nordestino você tem sempre uma farmácia. Sempre tem uma farmácia com todos os remédios que você possa imaginar. De frieira, a dor de cabeça, a tudo. E do outro lado da farmácia tem um oratório com muito santo, com muita reza, com muitos terços. Ou seja, as dores do corpo, uma farmácia. As dores da alma, um oratório. É um poema curtinho dele que diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. Este bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Este bicho, meu Deus, era um homem. Aí eu li aquilo, eu achava que o bicho era um gato, ele dizia que não era. Que era um cão, ele dizia que não era. Que era um rato, ele dizia que não era. Aí eu pensava, é um urubu? Não é. Um bicho catando comida no lixo? Aí ele disse, esse bicho, meu Deus, era um homem. Eu digo, nossa, um homem? Aí eu disse, parei assim, disse, é verdade. Ou seja, o Manuel Bandeira me mostrou um homem que estava ali catando comida na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país. E eu não estava vendo. E tem uma coisa que falam para mim que eu não gosto, que dizem assim, você dá voz aos que não têm voz. Não, que conversa é essa? Quem disse que eles não têm voz? Que escritor é esse que vai dar voz aos que não têm voz? Que conversa é essa? Eles têm voz, sim. Eu que tenho a sensibilidade mínima para escutar, para me sensibilizar, para compactuar com aquilo que eu estou ouvindo, com aquele grito, com aquela fala.
Você quer salvar alguém com o que você está escrevendo? Não, não sou igreja. Não posso prometer salvação para ninguém. Quando você ler o meu livro, vai melhorar? Melhorar o quê? Nada. Não sou igreja, não posso prometer salvação para ninguém. Um aperreio muito grande de meus personagens. Meus personagens falam pelos cotovelos, eles não têm muita urgência de falar, de dar vexame, de dizer as coisas, sabe? A alma dos meus personagens fala pelos cotovelos. Aí nisso tudo a gente se encontra. Cláudio Assis, Chico Sá, Chico Sainz, Lirinho. Qual é a região em que todos nós nos encontramos? É a região do grito, do aperreio, do vexame, da vontade de fazer as coisas, da vontade de não se conter. Aí nesse sentido eu sou co-irmão deles já faz muito tempo. Depois é que virei amigo, né? Por outras circunstâncias, mas nós já estamos gritando juntos. Acho que desde que nascemos. Tem uma vontade grande de não morrer. O brasileiro vive. Sobrevive. Supravive. Supravive, supervive. O brasileiro é assim. Querem acabar com o brasileiro, mas ele sobrevive. O meu grande legado é o legado da teimosia, né? Eu o tempo inteiro estou numa teimosia constante. Essa teimosia é herdada dos meus pais. A minha mãe saiu com 9 filhos de Sertânia quando eu tinha 3 anos de idade. Ela saiu com os 9 filhos, querendo que os mais novos estudassem, e saiu de Sertânia, foi para Paulo Afonso, na Bahia. Eu cheguei em Paulo Afonso, na Bahia, com 3 anos de idade. As coisas também não estavam muito boas em Paulo Afonso, ela foi para o Recife. E uma vez eu perguntei para minha mãe, mas como é que a senhora saiu de Sertânia com esses 9 filhos? Olhava para frente e viu o quê? Ela dizia, eu vi o caminho e ia teimosamente para frente. O caminho só vai para frente.